Nas amplas e intermináveis dunas do deserto, onde o sol abrasador tingia tudo em tons alaranjados, dourados e brilhantes, vivia o renomado Sheikh Said Hussain em seu esplendoroso e imponente palácio. Uma fortaleza magnífica que parecia emergir de forma natural das areias infinitas que a rodeavam. Hussain era uma figura de autoridade, um homem imponente que não se destacava apenas por sua incomensurável riqueza e poder, mas também pela aura de isolamento que parecia cercá-lo, mesmo em meio ao luxo excessivo em que vivia. Desde muito jovem, movido por uma inquietude interior, ele percorreu terras distantes em busca de conhecimento, onde descobriu uma paixão inesperada pela música clássica europeia, algo que contrastava profundamente com suas raízes culturais profundamente fincadas no coração do deserto. Certa noite abafada e quente, quando o céu do deserto se enchia de estrelas cintilantes que pareciam joias no vasto firmamento, uma história inesperada começou a se desenrolar. Convencido de que estava fazendo o bem, agindo por um motivo nobre, Hussain tomou a audaciosa decisão de intervir no casamento de Samia, uma jovem de beleza impressionante, cujo coração, no entanto, não pulsava com amor por seu noivo, Malik. Ele acreditava, com uma confiança quase ingênua, que ao raptá-la, seria capaz de conquistar seu afeto e lhe proporcionar um amor verdadeiro, já que estava completamente e irremediavelmente apaixonado por ela. No entanto, o plano do Sheikh, embora bem intencionado em seu interior, estava condenado a causar mais dor do que alívio. Forçar o amor, por mais puras que sejam as motivações, raramente gera os resultados esperados. Como muitos de nós, às vezes Hussain agiu cegamente, impulsionado por seus sentimentos intensos, sem considerar as possíveis consequências desastrosas de seus atos. Enquanto ele vagava pelos amplos e frios corredores de seu vasto palácio, imerso em pensamentos atormentados e cheios de angústia, Hussain sentia o peso esmagador de suas próprias decisões. Ele desejava profundamente fazer o que era certo, mas aos poucos percebia que suas escolhas estavam colocando não apenas seu destino em risco, mas também o de Samia, cuja vida e futuro agora estavam inescapavelmente ligados ao dele. Hussain havia se apaixonado perdidamente por Samia, a encantadora jovem que ele observara com fascínio caminhando pela cidade e pelos jardins exuberantes de flores coloridas. Foi um amor instantâneo, avassalador, como se o destino, em sua sabedoria misteriosa, houvesse traçado um caminho especial para que seus destinos se cruzassem naquela deslumbrante cidade ensolarada no coração do deserto. Hussain, um homem conhecido por sua calma e gestos suaves, e por seus olhos penetrantes que refletiam sua alma intensa, não podia deixar de notar a graça natural com que Samia se movia pelas ruas estreitas e pelos mercados sempre cheios de vida e barulho. Cada um de seus movimentos, por mais simples que fossem, o encantavam profundamente, e ele se viu completamente cativado por ela. Seus pensamentos, agora dominados pela figura de Samia, frequentemente retornavam à imagem dela passeando serenamente pelo jardim, onde as rosas desabrochavam em tons vibrantes de vermelho, rosa e branco. Era como se cada pétala delicada murmurasse um segredo que apenas ele poderia compreender. Como se o universo estivesse conspirando para aproximá-los cada vez mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma modesta e acolhedora casa decorada com buquês de flores frescas e perfumadas, Samia se preparava, aparentemente com tranquilidade, para o que deveria ser o dia mais importante e feliz de sua vida. Os suaves e dourados raios de sol da manhã penetravam suavemente pelas cortinas finas, iluminando o pequeno quarto com um brilho caloroso e aconchegante. Samia estava vestida com um belo e delicado vestido branco, cujos bordados minuciosos reluziam de forma encantadora à luz suave do sol nascente, como estrelas cintilantes no céu noturno. Suas preciosas joias, um legado herdado de sua querida avó, brilhavam intensamente,
refletindo não apenas a riqueza de sua família, mas também a esperança e felicidade que ela ansiava encontrar em seu iminente casamento com Malik, um homem honrado, respeitável e financeiramente bem-sucedido. Seus pais, com rostos transbordando de orgulho e alegria, movimentavam-se ao redor dela, atentos a cada pequeno detalhe, ajustando cuidadosamente cada aspecto de sua aparência com um zelo amoroso. Cada detalhe do vestido, cada mecha de cabelo cuidadosamente penteada, testemunhava o carinho e as altas expectativas que eles tinham para esse dia tão especial. Contudo, apesar da celebração e da alegria palpável de seus pais pela união que estava prestes a acontecer, o coração de Sâmia não batia com a mesma intensidade. Ao observar seu reflexo no espelho com atenção, ela se debatia internamente com uma sensação crescente de inquietação e ansiedade que parecia dominá-la mais a cada minuto. Na manhã que precedia o tão esperado casamento, enquanto o sol tingia o horizonte do deserto com belos tons de rosa e lilás, o grandioso palácio de Uzain estava tomado por murmúrios sussurrados e rumores que corriam pelos corredores. O calor escaldante do sol começava a ser sentido nas distantes e vastas dunas, enquanto, dentro dos altos e robustos muros de pedra do palácio, os servos e guardas se moviam com pressa e inquietação. Alguns cochichavam discretamente em pequenos grupos, trocando olhares nervosos, cheios de especulações sobre a inesperada e audaciosa decisão que o sheik parecia ter tomado. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Uzain, conhecido por sua força de vontade inabalável e sua natureza imprevisível, havia, de fato, surpreendido a todos com sua ousada escolha de intervir no destino de Sâmia, a jovem cujo casamento estava previsto para acontecer no dia seguinte. Enquanto isso, na modesta e aconchegante casa de Sâmia, uma atmosfera carregada de expectativa, misturada com uma ponta de nervosismo, pairava pesadamente no ar. As paredes de adobe, decoradas com tapeçarias coloridas e vasos cheios de flores perfumadas, testemunhavam a agitação constante e frenética dos últimos preparativos para o grande casamento. As mulheres da família e amigas íntimas de Sâmia corriam apressadamente de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes do elegante vestido de noiva, polindo cuidadosamente as joias preciosas e assegurando-se de que cada pequeno detalhe do evento estivesse absolutamente impecável para o dia tão aguardado. Entretanto, apesar da intensa movimentação e da evidente euforia de todos ao seu redor, um silêncio profundo e tenso reinava no coração de Sâmia. Enquanto ela era rodeada pelos cuidados minuciosos e zelosos das mulheres que a amavam, Sâmia sentia o peso esmagador de uma decisão que, no fundo, não lhe pertencia completamente. Seu olhar vagava, perdido, pelas janelas abertas, que davam para o vasto e inexplorado céu azul do deserto, enquanto ela questionava silenciosamente, com o coração apertado, o que o destino reservava para ela além das seguras e familiares paredes que a protegiam desde a infância. À medida que o sol atingia seu ponto mais alto sobre as dunas distantes, uma mudança repentina no ambiente interrompeu a frenética atividade na casa de Sâmia. O vento quente do deserto parecia sussurrar um aviso, enquanto o som dos passos firmes se aproximava. Os guardas imponentes do palácio de Uzain apareceram à porta, suas túnicas brancas contrastando com o calor abrasador do sol e o brilho dourado que refletia nas paredes de adobe da casa. Uzain, com a majestosa presença de um leão pronto para atacar sua presa, entrou na sala principal como se o próprio ar tivesse mudado com sua chegada. Seu olhar era sério, uma mistura de determinação e poder, e sua voz ecoava com uma autoridade que cortava o ar repleto de incertezas e tensão. Sâmia, venha comigo, declarou ele, sua voz reverberando nas paredes ornamentadas da casa, carregada de uma seriedade fria.
O silêncio tenso que se instalou rapidamente abafou o som das atividades frenéticas ao redor. As mulheres, até então concentradas nos preparativos do casamento de Sâmia, congelaram onde estavam. Algumas ainda seguravam o vestido de noiva, suas agulhas imóveis no tecido branco, enquanto outras trocavam olhares confusos, os rostos estampados com choque e incredulidade. O coração de Sâmia acelerou descontroladamente, como se estivesse prestes a explodir de surpresa, medo e indignação. Seus olhos, arregalados diante da revelação desconcertante de Hussain, buscavam uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas o caos ao seu redor oferecia apenas mais confusão. "O que significa isso? Estou prestes a me casar", exclamou ela, sua voz ecoando pela sala com um tom de incredulidade e desespero. Ela lutava desesperadamente para compreender a inesperada virada dos acontecimentos, enquanto o sol matinal, com seus raios dourados, projetava sombras alongadas nas janelas abertas, banhando o ambiente em uma luz surreal que tornava tudo ainda mais confuso. Cada fibra de seu ser gritava pela injustiça da situação, mas o poder e a presença esmagadora de Hussain silenciavam suas palavras antes mesmo de serem pronunciadas. Hussain, imponente e resoluto como um monarca em seu trono, não vacilou diante da resistência de Sâmia. Ele afirmou com convicção que havia conversado com seus pais e que eles estavam de acordo. Sua voz, firme e implacável, não admitia dúvidas, e com um gesto imponente e quase mecânico, seus guardas avançaram silenciosamente, cercando Sâmia com uma precisão que indicava que aquilo já havia sido planejado. Dominada por um turbilhão de emoções que iam do pânico à incredulidade, ela percebeu, com um horror crescente, que seus pais, cujos rostos não conseguia distinguir na multidão agitada, aparentemente haviam consentido com essa ação drástica, o que tornava tudo ainda mais insuportável. "Seus pais aceitaram minha proposta. Agora você é minha noiva", reafirmou Hussain, sua voz reverberando com uma falsa segurança que cortava o ar como uma lâmina afiada. As palavras soaram na mente de Sâmia como um sino fúnebre, marcando o fim de sua liberdade e o início de uma nova vida forçada. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se estivesse sendo subitamente lançada em um pesadelo do qual não poderia despertar. Cada palavra dele era como um golpe, uma confirmação cruel de que sua vida jamais seria a mesma. Lutando contra a descrença e o medo crescente, Sâmia se debateu com todas as suas forças contra os guardas que a seguravam firmemente. Cada músculo de seu corpo estava tenso de resistência, como se seu espírito lutasse desesperadamente contra as amarras invisíveis do destino que Hussain havia brutalmente traçado para ela. A casa de sua família, que sempre fora seu porto seguro, agora parecia distante, como uma lembrança fugaz e inatingível. Enquanto era escoltada para fora da segurança de sua antiga vida, Sâmia lançou um último olhar desesperado ao seu redor, tentando capturar um vislumbre de seus pais entre a multidão perplexa. No entanto, seu olhar encontrou apenas rostos desconhecidos e confusos, testemunhas silenciosas de um evento que mais parecia uma encenação teatral trágica do que a dura realidade que ela estava vivendo. O que Sâmia não sabia naquele momento era que Hussain já havia se apaixonado por ela muito antes de vê-la entre as flores do jardim. Ele a observava de longe, como um predador silencioso, e sentirá um amor instantâneo por ela, mesmo sem nunca tê-la conhecido verdadeiramente. Embora soubesse que Sâmia era filha de um humilde comerciante e estava destinada a se casar com Malik, um homem respeitável, porém sem a paixão ardente que Hussain sentia, ele não podia aceitar esse destino. Tomado por uma obsessão silenciosa e crescente, Hussain agiu impulsivamente. Ele a sequestrou, levando-a para seu palácio com a esperança desesperada de que, ao viver com ele, Sâmia eventualmente o amasse da mesma forma que ele já a amava, mesmo que seus métodos fossem condenáveis. Nos dias seguintes,
O palácio ecoava com a presença de uma noiva relutante. Samia resistia com todas as suas forças à nova vida que lhe havia sido imposta. Seu coração transbordando de raiva e ressentimento pelo homem que a havia arrancado de sua família, de seu noivo e de sua liberdade. Cada canto do palácio, por mais luxuoso que fosse, lembrava-lhe da prisão em que agora vivia. Mas Hussein, determinado e paciente como um estrategista calculista, não desistia facilmente. Com uma gentileza inesperada que contrastava com sua imagem poderosa e temida, ele tentava conquistar o coração de Samia, apresentando-lhe um mundo de luxo e conforto que ela nunca havia imaginado, mas que, para ela, não tinha valor algum diante da perda de sua autonomia. Entretanto, Samia, indignada com a maneira como fora tirada de sua casa, tratava Hussein com frieza e desprezo. Durante as refeições e eventos no palácio, ela era obrigada a permanecer ao seu lado, como um troféu de uma conquista injusta. Sempre que Hussein expressava seu amor, dizendo: "Luz dos meus olhos, sua presença ilumina o meu dia, meu amor", Samia virava o rosto com desdém, rejeitando suas palavras com um silêncio que falava mais do que qualquer resposta. Com paciência quase infinita, ele esperava o dia em que ela pudesse enxergar, além de seu ato impensado, o amor genuíno que ele sentia por ela. Mas tudo o que Samia conseguia sentir era desprezo pela perda de sua liberdade e um ódio profundo pelo homem que a forçou a uma vida que ela não escolheu. Um mês se passou, e Hussein, já exausto e desiludido, não havia conseguido conquistar o coração de Samia. Ele, que outrora parecia inabalável, agora se via diante de sua última tentativa desesperada: a doce e poética beleza do luar no deserto. Ele acreditava que essa luz mágica, com sua suavidade prateada, poderia derreter o coração endurecido de Samia e mostrar-lhe a verdadeira profundidade de seus sentimentos. Assim, numa noite de rara beleza, com a lua cheia iluminando as dunas com seu brilho prateado, Hussein convidou Samia para se juntar a ele no terraço e apreciar a serenidade da noite, enquanto o prelúdio em Mi menor de Chopin ecoava suavemente pelo palácio, como se cada nota fosse uma confissão silenciosa de seu amor. Ele não disse uma palavra, já havia expressado tudo por meio da música. Quando Samia entrou no terraço, permitiu que a lua e a música penetrassem em sua alma como nunca antes. Pela primeira vez, ela viu o olhar amoroso de Hussein não mais como o de um opressor, mas como o de alguém que a amava de verdade, com uma intensidade que ela não conseguia compreender completamente. Ele havia reconhecido que sequestrá-la fora um erro grave, e estava determinado a corrigir seu caminho. No dia seguinte, ele a deixaria voltar para casa, mas antes disso, queria compartilhar aquele momento especial com ela, um momento que ficaria gravado em suas memórias como uma prova inegável do amor sincero que ele sentia por ela. Enquanto o prelúdio ao luar continuava a tocar, lágrimas silenciosas escorriam do olho direito do poderoso sheik. Ele nunca havia amado alguém daquela maneira, com uma mistura de paixão, arrependimento e esperança. Apesar de reconhecer a importância daquele instante, Samia permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra e gesto de Hussein. A atmosfera era mágica, o céu estrelado, a lua cheia, e a música os envolvia em um abraço celestial, como se o universo estivesse conspirando para aquele momento. Quando a música finalmente chegou ao fim, Hussein falou com uma voz trêmula, seus olhos repletos de emoções contidas, como se cada palavra fosse uma última tentativa de alcançar o coração de Samia. Samia, eu fiz de tudo para te mostrar o amor sincero que carrego em meu coração. Impedi seu casamento com um homem que você não amava verdadeiramente. Trouxe você para o meu palácio, onde tentei te oferecer o melhor de mim, mas nunca, em nenhum momento, te forcei a nada. Esperei, na esperança de que você pudesse me amar como eu te amo, mas percebo que nada do que fiz funcionou, disse Hussein, com a voz embargada.
A dor de saber que talvez estivesse prestes a perdê-la apertava seu peito, sufocando suas palavras. Você não é minha prisioneira, Samia. Está livre para voltar para casa quando quiser, concluiu ele, deixando transparecer a agonia que sentia diante da possibilidade de vê-la partir para sempre. Ao ouvir essas palavras, Samia se levantou, sentindo um calor diferente invadir seu peito. Um sorriso tímido começou a surgir em seus lábios, como um reflexo do alívio que ela sentia. Muito obrigada, senhor, murmurou ela, com uma sinceridade que até então havia guardado apenas para si mesma. As lágrimas começaram a encher seus olhos, misturando-se aos sentimentos confusos que haviam crescido dentro dela durante todo aquele tempo de convivência forçada. Ela sabia que, apesar de tudo, não podia negar a atração e o amor que silenciosamente se formaram em seu coração. Na manhã seguinte, com um sorriso radiante e o coração leve, Samia retornou à casa de seus pais. A alegria deles ao vê-la foi imediata, principalmente ao saberem que Usain, apesar de tudo, não a havia tocado. Ela ainda era livre para se casar com Malik, como originalmente planejado. Seus pais, aliviados, comemoraram a volta ilesa da filha e a perspectiva de vê-la seguir o caminho que acreditavam ser o melhor para ela. Malik, embora visivelmente magoado pela situação, compreendeu o que havia acontecido. Ele sabia que o verdadeiro amor não podia ser forçado, e aceitou, com uma serenidade que apenas o tempo poderia curar. No entanto, enquanto Usain não havia tocado o corpo de Samia, ele havia tocado profundamente seu coração. No silêncio da noite e nos dias que se seguiram, Samia não conseguia parar de pensar na última noite que passará no palácio. A lua cheia iluminando o céu, o prelúdio ao luar de Chopin ecoando como uma lembrança doce e a imagem de Usain com uma lágrima solitária em seus olhos. Aquela cena se repetia em sua mente incessantemente, e com ela vinham sentimentos conflitantes. Seu casamento com Malik estava marcado para 2 dias depois, e enquanto todos ao seu redor estavam contentes com o retorno à normalidade, Samia se sentia profundamente triste. Ela havia lutado bravamente para resistir aos sentimentos que Usain havia despertado dentro dela. Desde o momento em que foi levada para seu palácio, Samia tentou manter uma barreira emocional entre eles, uma muralha de gelo que deveria protegê-la. Mas a gentileza de Usain, sua paixão sincera e o cuidado que ele demonstrava começaram a derreter lentamente essa barreira. Naquela noite, sob as estrelas brilhantes que salpicavam o céu como promessas, Samia percebeu que não podia mais negar a verdade que crescia em seu coração. Revivia mentalmente cada gesto de Usain, cada palavra que ele lhe dirigia, cada tentativa de conquistá-la, não pela força, mas por meio de uma vulnerabilidade que tocava sua alma profundamente. Sentada à janela de seu quarto, olhando para o vasto deserto que se estendia além dos muros da casa, Samia se sentia dividida entre o dever e o desejo. O vento do deserto sussurrava em seus ouvidos, como se a chamasse para tomar uma decisão. Seu coração batia descompassado, ecoando as palavras não ditas que ela tanto desejava expressar a Usain. Agora eu quero, meu doce Sheik, você conquistou meu coração, mas o que devo fazer? Sussurrava para si mesma, incapaz de ignorar o amor que crescia cada vez mais forte dentro dela, ao mesmo tempo em que a realidade de seu compromisso com Malik a puxava de volta para o presente. A realidade dura de seu compromisso com Malik a atormentava noite e dia. Sabia que seu casamento estava marcado, que sua família e a comunidade aguardavam ansiosamente pelo evento. Como poderia desfazer os laços que já haviam sido tecidos? O que aconteceria se ela decidisse seguir seu coração e abandonasse o caminho que lhe havia sido traçado? Cada decisão parecia pesar como uma montanha sobre seus ombros, e o tempo corria implacavelmente, forçando-a a enfrentar a escolha que moldaria não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Na manhã do dia do casamento,
Enquanto o sol nascia timidamente sobre os minaretes distantes da cidade, Samia sentiu o peso da indecisão atingir seu coração com uma força irresistível. A luz dourada do amanhecer parecia iluminar os caminhos que ela poderia seguir, mas apenas um a chamava verdadeiramente. Com o coração acelerado, tomou uma decisão que a surpreendeu até o fundo de sua alma. Ela fugiu silenciosamente da casa de seus pais, deixando para trás os preparativos meticulosos para o casamento com Malik, um homem respeitável, mas que não era o dono de seu coração. Seus passos, rápidos e decididos, a conduziram pelas ruas estreitas da cidade até o palácio de Uzain, onde seu coração sabia que pertencia desde o momento em que reconheceu a profundidade de seus sentimentos. Quando Uzain a viu se aproximar do palácio, seu coração disparou, misturando preocupação e esperança. Ele correu até ela, os olhos refletindo a mesma emoção que sentia desde o primeiro momento que a viu. O que aconteceu, Samia? Por que você voltou? Esqueceu algo importante? Perguntou ele, olhando profundamente nos olhos dela, com o coração transbordando de emoção e expectativa. Samia, com a voz suave e emocionada, respondeu: sim, meu sheik, deixei para trás um amor puro e intenso, algo que se perdeu no momento em que ouvíamos Chopin. Mas ainda há esperança para nós. Uzain, tomado por uma alegria indescritível, sorriu com uma intensidade que iluminava seu rosto cansado. Sem hesitar, ele a puxou para mais perto e a beijou suavemente, murmurando em seu ouvido: sempre há tempo para o verdadeiro amor. Case-se comigo, meu grande amor. Aquele beijo selou um amor que havia superado obstáculos e desafios, um amor nascido de circunstâncias inusitadas, mas que provou ser mais forte do que qualquer adversidade. Os pais de Samia, embora relutantes no início, aceitaram a decisão da filha ao ver a felicidade que brilhava intensamente em seus olhos. Reconheceram que o amor entre Samia e Uzain era autêntico e resiliente, e permitiram que eles seguissem o caminho juntos. Assim, Samia e Uzain viveram felizes para sempre no Palácio do Deserto, cercados pela beleza intocada das dunas e embalados pela eterna melodia do prelúdio em Mi menor de Chopin, que agora ecoava como o hino de seu amor. O que começou como um erro, com um destino incerto, transformou-se em uma história de amor épica, que inspiraria gerações futuras a acreditar que o verdadeiro amor pode surgir nos momentos mais improváveis, e que ele é capaz de transcender todas as barreiras. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!